A gente já recebe aqui no nosso estúdio, né, por forma virtual, o Marcos Rezende, o nosso médico veterinário, né, que adiantou, né, Marcos, na semana passada a gente adiantou aqui na nossa prosa, né, que a gente falaria hoje sobre o carrapato em cachorros e também nos bovinos, mas por uma boa razão, né, tivemos de prorrogar por mais uma semana esse assunto, porque nesta semana o governo anunciou a abertura do mercado canadense para as carnes bovina e suína. E tem tudo a ver com saúde animal, né, Marcos? Essa semana também, vamos relembrar que foi uma semana importante. Foi o aniversário do Marcos Rezende, parabéns! Exatamente, parabéns, Marcos, seja bem-vindo aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lilian. Obrigado, Pedro, a todos. Bom, Pedro, tomara que a gente continue mudando a pauta por causa de boas notícias como essa, né? Que é resultado do trabalho árduo, já de longo prazo, do nosso Ministério da Agricultura, do nosso Serviço de Fiscalização, das indústrias, mas também e principalmente pelo trabalho da ministra Tereza Cristina, né? Que, pelo jeito, embora ela seja política, né, Pedro? Eu não sei se ela é de fato, porque na verdade ela tem se mostrado uma técnica fabulosa do agronegócio, né? Tem feito negociações maravilhosas e abrindo espaço para produtos brasileiros e abrindo espaço também para trazer produtos de outros mercados para a gente. É verdade, Marcos. E esse mercado, claro, todos os mercados são importantes, mas queria que você comentasse um pouquinho, né, se você tem essa informação de como que é, né, no Canadá, essa questão também sanitária, e tudo isso que significa, né, aqui no nosso país também essa abertura. Lilian, o Canadá é um país bastante rígido em relação a questões sanitárias. Ele só importa de quem realmente é credenciado, certificado, de livre de diversas doenças infecto-contagiosas e também de doenças de contaminação dos produtos que são exportados para lá. Então, existe um rigor muito grande do Canadá. Esse momento triste que a gente vive na humanidade, que vai ficar para a nossa história, ele exige desses países uma cooperação bilateral, porque está crítico também para o Canadá, porque diminui o número o lugar onde ele pode buscar produtos, e para a gente também diminui. Então, é preciso estreitar esses laços. Mas, Lilian, se a gente não tivesse um bom status sanitário, o Canadá nem nos receberia para a conversa, independente do momento histórico que a gente vive. Marcos, a gente falou aqui sobre os agentes, né, que mantêm esse sistema de acreditações organizados, né, e de referência, diga-se de passagem. Agora, explica para a gente como é esse processo de abertura de novos mercados, né? Cada país tem a sua exigência, né? Quando a gente fala desse processo, né, de acreditação, nós estamos falando daquele processo dentro e fora da porteira, que vai desde lá do Ministério, as conversas, né? Eu gostaria que você explicasse aí para o pessoal que está em casa, entender como é que funciona, porque muitos conhecem um trabalho dentro da porteira, mas fora tem muita gente trabalhando também, né? Pedro, existe uma cadeia bastante intrincada e correlacionada, que nós fazemos parte, com informação também, viu, Pedro e Lívia? Então, mas o que acontece? Primeiro ponto, existem algumas doenças que são de notificação obrigatória que a gente precisa informar a OIE, Organização Internacional de Saúde Animal. Esse é por causa de epizootice, nome diferente para saúde animal, mas bora lá. Então, é preciso que o país esteja livre. A partir do momento que se esteja livre disso, isso é geral para quase todos os países do mundo, alguns países, como o Canadá, que ele comentou, ele tem alguns rigores a mais, ou seja, ele exige um status acima do mínimo que é entregue. A partir do momento que você entrega tudo isso, que você é livre dessas doenças, você se credencia a começar a negociar com esse país. Aí é uma negociação interministerial, ou seja, existe uma cooperação, um acordo bilateral de comércio entre os dois países. Feita essa cooperação, todas as doenças estando, digamos assim, certificadas, todas as plantas estando habilitadas e certificadas, aí entram as empresas na jogada. Aí as empresas brasileiras começam a negociar com as empresas canadenses. Tudo isso sendo feito, aí a negociação começa. Ou seja, a gente deu um primeiro passo para os primeiros negócios começarem a acontecer de fato. Eu acredito que ainda vão alguns meses. Mas uma coisa interessante, Lili e Pedro, é que toda essa negociação acontece como se fosse dentro de um túnel de proteção dos dois países. Ou seja, existe uma certeza de que todos os negócios que acontecem dentro de determinadas regras burocráticas e, principalmente, sanitárias.
Verdade, bem interessante, Marcos. Agora, nesse primeiro passo, né, que você comentou também, por enquanto só Santa Catarina pode exportar para o Canadá. Isso tem a ver aí, é por conta do estado, né, ter o status, o selo de aftosa sem vacinação? Na mosca, sabe? Santa Catarina ter se tornado, acho que em 2007, livre da febre aftosa sem vacinação, habilitou Santa Catarina a exportar para quase todo o mundo. E o Brasil estando evoluindo nesse status, eu acho que vai ser bastante positivo. Virilha, eu lembro muito que a gente sempre fala de febre aftosa, a gente pensa nos bovinos, né? Mas quando Santa Catarina se livrou da vacinação contra a febre aftosa, o que eu fui bastante reticente na época, hoje me permito mudar de ideia, né? Santa Catarina não fez isso pensando nos bovinos, porque o rebanho de Santa Catarina é pequeno, mas ela fez pensando nos suínos, ou seja, estar livre da febre aftosa não é só importante para a exportação de carne bovina, mas principalmente para a exportação daquela carne mais consumida no mundo, que é a carne suína. Então, você acertou na mosca. Sim, estar livre da febre aftosa, da vacinação da febre aftosa, foi um ponto positivo que fez Santa Catarina ser o primeiro. Exatamente, Tá Marcos. certo. Isso também faz a gente lembrar, né, Li, sobre essa importância, porque, de um certo modo, né, Marcos, a gente pode imaginar que estamos avançando com esse status e isso também cria um incentivo, né, para esse programa de erradicação da febre aftosa sem a vacinação, não é? Exato, Pedro. O programa é bastante robusto. Ele envolve desde das questões institucionais, ou seja, o Ministério, as Secretarias de Agricultura, que no caso de Santa Catarina foi a SIDASC, que fez um trabalho maravilhoso na época e continua fazendo. Existe um trabalho das lojas agropecuárias que cumprem exigências rigorosíssimas para entregar a vacina de qualidade, dos médicos veterinários por meio do CRMV, dos produtores rurais e nós também que vamos informando, sabe? Fazemos parte disso, viu, Irilei e Pedro? Que vamos informando as mudanças que acontecem e dando orientação para que o produtor siga a passos firmes para a gente evoluir em um país com status de livre da febre aftosa sem vacinação. Tá aí, Marcos Rezende, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Agromanhã. Te esperamos quinta-feira novamente, nosso colunista aí de todas as quintas, Saúde Animal. Obrigada mais uma vez.